Imagine-se no meio da noite, navegando em um barco simples sobre as águas do Mar da Galileia. O céu, antes tranquilo, agora está coberto por nuvens densas e ameaçadoras. O vento sopra com fúria, chicoteando o rosto e fazendo a madeira ranger. As ondas se levantam como muralhas líquidas, caindo sobre o barco com força brutal. Cada investida da água parece arrancar um pedaço de esperança. O som do trovão corta o ar, misturado ao rugir das águas. Os discípulos estão cansados. O dia havia sido longo. Haviam visto Jesus ensinar, curar, tocar vidas de maneira inexplicável. E agora, exaustos, apenas seguiam sua ordem: passemos para outra margem. Nada indicava que aquela travessia se tornaria uma prova de fé, mas a vida é assim. Em um instante, tudo parece calmo, e no momento seguinte, o mundo desaba sobre nós. O Mar da Galileia é conhecido por tempestades repentinas e violentas, e essa, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, não foi qualquer tempestade. No texto original, a palavra usada descreve uma tormenta capaz de virar embarcações, de levar à morte até pescadores experientes. Era o tipo de vento que sopra não apenas sobre as águas, mas também sobre a alma. E em meio a todo esse caos, Jesus dormia. Sim, dormia. Deitado na parte de trás do barco, com a cabeça sobre uma almofada, repousava como se nada estivesse acontecendo. Talvez seja isso que mais choca no início dessa história. Como alguém pode descansar enquanto tudo parece prestes a afundar? Como é possível não se agitar quando a vida grita perigo? É aqui que começa a se revelar o coração da mensagem que Deus quer nos dar. Os discípulos, em pânico, se aproximam dele. Suas mãos tremem, suas vozes estão carregadas de medo e desespero. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta atravessa séculos e chega até nós, porque nos momentos de dor também a fazemos. Quantas vezes, diante de uma perda, de uma crise, de uma oração não respondida, olhamos para o céu e questionamos: Senhor, o Senhor não se importa? Mas Jesus se levanta, não com pressa, não com desespero. Ele se ergue com a autoridade de quem criou o mar e o vento. Ele encara as ondas, enfrenta o rugido do vento e diz apenas: cala-te, aquieta-te. E como se reconhecessem a voz do próprio Criador, porque era exatamente isso, o vento cessou e o mar se fez calmo, completamente calmo. Os discípulos, ainda ofegantes, se olham, tentando entender o que acabaram de presenciar. Mas o que vem depois é ainda mais profundo. Jesus os olha nos olhos e pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Percebe? O milagre não é apenas o mar se aquietar. O verdadeiro milagre é a lição que essa experiência traz. Jesus não está apenas acalmando uma tempestade externa. Ele está revelando que as tempestades de fora apenas expõem as tempestades de dentro. O medo deles não veio das ondas, veio de um coração que ainda não conhecia plenamente quem estava no barco. E aqui está o mistério. A paz que Jesus traz não depende da ausência de problemas, mas da certeza da sua presença. Antes mesmo do vento se calar, a vitória já estava garantida, porque o Senhor do céu e da terra estava ali, no mesmo barco, compartilhando a travessia. Talvez você, agora, esteja no meio de uma tempestade. Talvez as ondas sejam dívidas, más notícias, diagnósticos, perdas, decepções. E talvez você também sinta como se Deus estivesse dormindo. Mas essa história nos lembra, Ele está no barco. E quando chega a hora, basta uma palavra dele para que o caos se transforme em bonança. Até lá, Ele nos convida a confiar, a não medir sua presença pelo silêncio, nem sua bondade pela ausência de problemas. A tempestade acalmada em Marcos 4 é muito mais do que um relato de poder sobre a natureza. É um convite profundo à fé. É Deus dizendo: não temas, eu estou aqui, e enquanto eu estiver aqui, nada poderá te afundar. No final, os discípulos se perguntaram:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que fica para nós. Quem é Jesus para você? Apenas um mestre distante ou o Senhor sobre todas as tempestades? Era fim de tarde. O sol, cansado, se despedia no horizonte, tingindo as águas do mar da Galileia com tons de ouro e púrpura. O dia havia sido longo. Jesus tinha passado horas ensinando as multidões, revelando segredos do reino de Deus em parábolas e gestos de amor. Os discípulos, embora maravilhados, estavam exaustos. Foi então que Jesus, com calma, lhes disse: "Passemos para outra margem." Eles não questionaram. Muitos deles eram pescadores experientes, acostumados com as águas daquele lago. Subiram no barco, ajustaram as velas e começaram a travessia. A brisa suave fazia crer que seria uma viagem tranquila, mas o mar da Galileia guarda mistérios. Cercado por montanhas, é famoso por tempestades repentinas e violentas que surgem quase sem aviso. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem que percebessem, o vento mudou, a temperatura caiu e nuvens densas se aproximaram rapidamente, cobrindo o céu. O ar ficou pesado, como se um peso invisível estivesse prestes a cair sobre eles. Em instantes, o mar se revoltou. Ondas gigantes se erguiam, arremessando o barco de um lado para o outro. A madeira gemia sob a força da água. A vela se rasgava em meio à ventania. A água entrava no barco, molhando tudo e todos. Era impossível manter-se firme. O barulho ensurdecedor das ondas misturava-se ao rugir do vento e aos trovões que cortavam o céu. Os discípulos lutavam contra o mar, mas cada tentativa parecia inútil. E em meio a tudo isso, havia uma cena que beirava o incompreensível. Jesus dormia. Sim, dormia, deitado na parte de trás do barco, com a cabeça sobre uma almofada. Não era um sono superficial, mas um descanso profundo, como se estivesse em um lugar seguro e silencioso. Para qualquer pessoa ali, aquele era um momento de estar acordado, atento, em alerta, mas Jesus permanecia tranquilo, indiferente ao que parecia o fim para todos. Essa imagem é poderosa, porque nos mostra um contraste radical. Enquanto tudo ao redor se agita, ele está em paz. O corpo de Jesus repousava, mas seu domínio sobre todas as coisas permanecia absoluto. Ele não estava inconsciente da tempestade, ele sabia, ele sentia cada gota, ouvia cada rajada de vento, mas ele conhecia algo que os discípulos ainda não compreendiam, que nenhum mar poderia afundar o barco onde está o Senhor da vida. O texto nos diz que a tempestade era grande, e no original grego, a palavra usada descreve algo violento, ameaçador, digno de provocar pânico até nos mais experientes marinheiros. Essa não era uma prova pequena, era um teste extremo. E é justamente nos testes extremos que a verdadeira fé é revelada. É fácil acreditar quando o mar está calmo. É fácil dizer "eu confio" quando não há vento contra nós. Mas a tempestade, essa sim, expõe o que carregamos dentro. E naquela noite, a água que enchia o barco não era tão perigosa quanto o medo que enchia o coração dos discípulos. Enquanto eles olhavam para o tamanho das ondas, Jesus olhava para o tamanho da fé deles. A cena do barco também é uma metáfora da nossa vida. Quantas vezes o dia começa tranquilo e, de repente, sem aviso somos atingidos por um vento contrário, um diagnóstico inesperado, uma ligação que muda tudo, uma perda, uma traição, um golpe financeiro. E assim como os discípulos, corremos, nos agitamos, tentamos manter o controle com nossas próprias forças, mas a tempestade só parece piorar. E onde está Jesus nesse momento? Muitas vezes parece que está dormindo, não porque não se importa, mas porque sabe que nada pode tirar dele o controle. Dormir no meio do caos é o reflexo da confiança perfeita no Pai. É a certeza de que o plano de Deus não será destruído pelas circunstâncias. Esse é o cenário em que o milagre começa a se desenhar, não quando o mar se acalma, mas quando entendemos que a presença de Jesus no barco é maior do que qualquer onda do lado de fora. A tempestade não pegou Jesus de surpresa, e talvez de forma misteriosa ela tenha sido permitida para ensinar algo que a calmaria jamais revelaria.
No silêncio e no descanso de Cristo existe um convite. Olhem para mim, aprendam a descansar mesmo que o mar grite contra vocês. O vento não dava trégua. As ondas avançavam como muralhas vivas, esmagando o barco com violência. Cada respingo de água salgada ardia nos olhos e queimava nos lábios dos discípulos, que lutavam para manter-se de pé. As cordas estavam tensas, as mãos doíam e o corpo inteiro tremia. Não apenas pelo frio, mas pelo medo que se infiltrava como veneno. Eles eram homens acostumados ao mar. Muitos ali haviam crescido pescando naquele lago traiçoeiro. Sabiam como lidar com ventos fortes, sabiam quando uma tempestade estava chegando. Mas nada os havia preparado para aquilo. Era diferente. Aquela tempestade parecia ter vida própria, como se quisesse engoli-los. O barco, pequeno diante da imensidão das águas, rangia como se fosse partir ao meio. A escuridão era quase total, e cada clarão de relâmpago revelava o pavor estampado no rosto de cada um. No meio dessa luta pela sobrevivência, os olhos dele se voltam para a parte de trás do barco. E lá está ele, Jesus, deitado, dormindo. O som da tempestade, o balançar violento da embarcação, a água gelada que encharcava tudo, nada parecia perturbá-lo. Era como se ele estivesse em outro lugar, e isso, para eles, era incompreensível. A indignação começou a se misturar ao medo. Como pode ele dormir quando a vida dele está por um fio? Como pode parecer tão distante em um momento tão desesperador? Até que um deles, sem conseguir mais suportar, se aproxima, sacode-o e grita acima do barulho: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós, carregada de humanidade. É o grito que já saiu da boca de muitos que enfrentaram noites escuras da alma. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? É o clamor de quem está afundando e sente que Deus não responde. Mas Jesus abre os olhos. E nesse olhar não há medo, nem pânico. Há uma calma que contrasta com tudo ao redor. Ele se levanta, não se apoia, não hesita, fica de pé no meio do barco instável, como se estivesse sobre terra firme. Enfrenta o vento com a autoridade de quem o criou. Volta-se para o mar e pronuncia palavras que ainda ecoam pela eternidade. Cala-te, aquieta-te. E de repente, o impossível acontece. O rugido do vento se transforma em silêncio. As ondas que se levantavam como monstros se abaixam até se tornarem suaves. A água se torna espelho, refletindo a luz pálida que agora rompe as nuvens. Não foi um processo lento. Não houve uma diminuição gradual da tempestade. Foi instantâneo. 1 segundo antes, caos. 1 segundo depois, paz absoluta. Os discípulos, ainda ofegantes, não conseguem acreditar no que vem. O suor e a chuva escorrem pelo rosto, mas o que mais pesa sobre eles é a pergunta que Jesus faz. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta corta mais fundo que qualquer vento. Eles não estavam apenas diante de um milagre, estavam diante de um confronto. Jesus não queria apenas que eles se lembrassem do que ele podia fazer, mas que entendessem quem ele era. O medo deles não veio apenas da tempestade, mas de não compreenderem plenamente a presença que tinham ao lado. E quantas vezes somos assim? Quantas vezes vemos a mão de Deus agir no passado, mas na primeira nova tempestade agimos como se ele tivesse desaparecido? Os discípulos aprenderam ali que a fé verdadeira não se mede quando o mar está calmo, mas quando tudo parece perdido e mesmo assim confiamos. O silêncio de Jesus durante a tempestade não significava ausência, significava soberania. Ele não estava dormindo porque não se importava, estava dormindo porque sabia que nada poderia impedir o barco de cumprir o seu destino enquanto ele estivesse nele. E talvez seja isso que ele quer ensinar a cada um de nós, que o seu silêncio não é abandono, que o seu descanso não é indiferença, mas a prova de que ele é maior que qualquer tempestade. Depois daquele momento, o barco seguiu para outra margem, mas os discípulos não eram mais os mesmos. Algo dentro deles havia mudado. A pergunta, Mestre, não te importa? Deu lugar a outra, sussurrada com reverência e temor. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que continua ecoando hoje. Porque não se trata apenas de um relato sobre o poder de Jesus sobre a natureza. Trata-se do poder dele sobre o caos que nos habita. O mar pode se acalmar num instante,
mas o coração humano só encontra verdadeira paz quando reconhece quem está no barco. A calmaria chegou tão rápido que o silêncio parecia gritar. O mar, antes violento e furioso, agora repousava como uma criança adormecida. O vento, que rasgava as velas, agora apenas acariciava o rosto. Mas no coração dos discípulos, a tempestade ainda não havia terminado. Eles olhavam para Jesus com um misto de admiração e temor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta não era apenas curiosidade, era o reconhecimento de que algo muito maior estava diante deles. Não era apenas um mestre sábio, não era apenas um profeta poderoso, era alguém cujo poder ultrapassava qualquer limite humano. E é nesse ponto que o verdadeiro significado dessa história começa a se revelar. A tempestade acalmada não é apenas sobre o controle de Jesus sobre a natureza. Ela é um espelho que mostra a nossa alma quando somos confrontados com o medo, porque, na verdade, a tempestade exterior apenas revela a tempestade interior. O vento e as ondas do lado de fora são apenas reflexos das dúvidas, ansiedades e inseguranças que carregamos por dentro. Os discípulos pensavam que o maior perigo era a água entrando no barco, mas Jesus sabia que o verdadeiro perigo era o medo entrando no coração deles. Quando ele pergunta, "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Ele não está simplesmente censurando, ele está diagnosticando, está mostrando que o problema não era a tempestade, mas a reação deles a ela. E aqui está a mensagem que atravessa os séculos. A paz que Cristo oferece não depende da ausência de problemas, mas da presença dele. É por isso que ele pode dormir, não porque ignorava o que estava acontecendo, mas porque sabia que a presença de Deus não é abalada pelas circunstâncias. O barco poderia estar cercado de ondas, mas ele estava cercado pela fidelidade do Pai. Quantas vezes vivemos assim, lutando contra ventos e águas, gastando todas as nossas forças para manter o barco à tona, quando a solução está a um passo, dormindo tranquilamente, esperando que olhemos para ele? A tempestade se torna um palco onde a fé é provada. Não para Deus ver se somos capazes, mas para nós mesmos descobrirmos em quem confiamos. O medo é sempre uma distorção da realidade. Ele nos faz esquecer quem está no barco. E é por isso que Jesus não começou o milagre acalmando o mar. Começou acalmando os corações, chamando-os à fé. Essa passagem também nos ensina que nem toda tempestade é para nos destruir. Algumas vêm para nos revelar. A noite agitada no mar da Galileia foi o cenário que Deus escolheu para mostrar aos discípulos algo que a praia tranquila jamais mostraria: que o poder de Cristo não é limitado pelo caos e que sua presença é mais segura que qualquer porto. Talvez a maior revelação dessa história seja que o milagre não começou no momento em que as ondas se aquietaram. O milagre começou no momento em que Jesus entrou no barco. A segurança não estava na ausência de tempestades, mas na certeza de que ele estava ali. Quando entendemos isso, começamos a olhar para as tempestades de forma diferente. O vento deixa de ser o inimigo e as ondas deixam de ser ameaças. Elas se tornam lembretes de que a nossa vida está nas mãos de alguém que nem precisa se levantar para estar no controle. Jesus poderia ter acalmado o mar à distância, mas escolheu atravessar com eles. Poderia ter ordenado calma antes que o vento soprasse, mas permitiu que a tempestade viesse. Isso porque há lições que só aprendemos quando o barco balança, quando as águas ameaçam, quando o medo bate à porta. E ao final, percebemos que a maior obra de Deus não é acalmar o mundo ao nosso redor, mas acalmar o mundo dentro de nós. A tempestade acalmada em Marcos 4 é mais que um relato histórico, é uma convocação à fé, é um convite para trocar o pânico pela confiança, o desespero pela esperança, o medo pela certeza de que, se ele está no barco, o destino está garantido. O mar pode se levantar,
o vento pode rugir, mas nenhum deles tem autoridade final sobre aqueles que navegam com Cristo. E quando isso se torna claro para nós, não importa se as águas estão tranquilas ou agitadas, porque a paz verdadeira não depende do mar, mas do Mestre que está ao nosso lado. Talvez enquanto ouve esta mensagem, você esteja no meio de uma tempestade. Não falo apenas de ventos e ondas literais, mas das tempestades que se formam dentro de nós e ao nosso redor na vida real. Talvez seja uma crise financeira que parece não ter saída, e cada conta é como mais um balde de água entrando no barco. Talvez seja um diagnóstico médico que caiu como um trovão, mudando o rumo dos seus dias. Talvez seja uma perda recente, uma ausência que dói tanto que parece arrancar o ar dos pulmões. Ou talvez seja aquele silêncio de Deus que machuca, porque você ora, clama, pede, mas a resposta não vem. E no meio de tudo isso, a sensação é a mesma dos discípulos naquela noite. Senhor, o Senhor não se importa? Mas o relato de Marcos 4 nos lembra que a presença de Jesus não é anulada pelo silêncio, nem sua fidelidade é medida pela quantidade de milagres que vemos no momento. Ele está no barco, ele está atravessando com você. E se ele está, então não há tempestade que tenha poder de decretar o fim da sua jornada. A lição dessa história não é que Deus sempre vai acalmar o mar imediatamente. Às vezes ele vai acalmar primeiro o seu coração. Às vezes a tempestade continua rugindo do lado de fora, mas algo muda dentro de você. O medo perde a força, a fé começa a crescer e você percebe que não está sozinho. É nesse ponto que entendemos que a paz de Cristo não é a ausência de problemas, mas presença constante no meio deles. Essa passagem também nos desafia a mudar o foco. Os discípulos olharam para as ondas e se desesperaram. Jesus olhou para o Pai e descansou. Talvez seja esse o convite para nós hoje. Parar de medir a vida pela força da tempestade e começar a medir pela grandeza de quem está conosco. Se você aprender a confiar nele, mesmo quando o mar estiver revoltado, descobrirá que a verdadeira vitória não é chegar a outra margem sem sustos, mas atravessar a noite sabendo que ele está ao seu lado. E quando chegar o momento certo, porque sempre chega, ele se levantará, ele falará ao vento e às ondas do seu coração: cala-te, aquieta-te. E você verá que aquilo que parecia impossível se transformará em paz. E quando olhar para trás, perceberá que a tempestade não veio para destruir, mas para revelar a fidelidade de Deus. Hoje, talvez seja a sua vez de fazer a pergunta que os discípulos fizeram no final. Quem é este? Quem é Jesus para você? Apenas uma figura distante? Um mestre respeitável? Ou o Senhor soberano sobre todas as tempestades externas e internas? A sua resposta muda tudo, porque se ele for apenas um mestre, você continuará tentando remar sozinho. Mas se ele for o Senhor, você aprenderá a descansar, mesmo quando as águas ameaçam. Essa história não está na Bíblia apenas para nos impressionar com um milagre. Há para nos transformar, para nos lembrar que o caos não tem a última palavra, que o medo não é nosso comandante e que o barco da nossa vida não está à deriva, está sendo conduzido por mãos que criaram o mar e o céu. Por isso hoje, escolha confiar. Não permita que o barulho da tempestade seja mais alto que a voz de Jesus no seu coração. Lembre-se, a mesma autoridade que mandou o vento se calar naquela noite é a mesma que pode acalmar a tempestade que você enfrenta agora. E quando ele está no barco, o final da história já está escrito. O mar pode se levantar, o vento pode rugir, mas o destino é certo, a outra margem. E você chegará lá, não porque a viagem será fácil, mas porque o capitão é fiel. Então, segure firme, mantenha os olhos nele e permita que essa certeza encha o seu coração. Nenhuma tempestade é maior do que o Senhor que está no seu barco. A tempestade passou e as águas agora descansam em silêncio, refletindo o céu como um espelho. O som do vento desapareceu e tudo o que resta é a respiração ofegante dos discípulos, misturada ao bater compassado das ondas suaves no casco do barco. Mas há algo diferente no ar.
não era apenas o alívio de sobreviver, nem a paz momentânea do mar tranquilo. É a sensação de que presenciaram algo que ultrapassa qualquer explicação. Eles ainda se olham, confusos, tentando entender o que acabou de acontecer. E quase em sussurro, as palavras escapam. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta não morreu naquela noite. Não ficou perdida no tempo. Ela ecoa até hoje, atravessando séculos, chegando até você agora, neste exato momento. Quem é Jesus para você? Um mestre sábio que viveu há 2000 anos? Um profeta entre muitos? Ou o Senhor do Universo, que comanda não apenas os mares da Galileia, mas também o mar revolto dentro do seu coração? A vida sempre terá noites escuras. Sempre haverá ventos que rugem como feras e ondas que ameaçam destruir tudo que você construiu. Talvez hoje mesmo você esteja no meio de uma dessas tempestades e talvez pareça que Jesus está dormindo. Talvez você tenha orado, clamado e o céu permaneceu em silêncio. Mas a verdade é que mesmo quando parece ausente, ele está no barco. Mesmo quando não fala, ele não deixou o leme. Mesmo quando a tempestade é grande, o seu poder é maior. E o barco, com ele dentro, não vai afundar. Essa é a certeza que os discípulos carregaram depois daquela noite. E é a mesma certeza que você pode carregar agora, porque aquele que acalmou o mar é o mesmo que acalma a alma. Ele não perdeu o controle, não se esqueceu de você e não te abandonou. Há momentos em que ele se levanta e ordena ao caos: cala-te, aquieta-te, e tudo se faz paz. Mas há momentos em que ele acalma primeiro o seu coração para que você atravesse a tempestade sem naufragar por dentro. O importante é entender que a presença dele muda tudo, que mesmo o pior vento e a onda mais alta obedecem ao som da sua voz. Então, quando o medo vier, não tente remar sozinho. Não se iluda achando que a sua força é suficiente para enfrentar o mar. Faça o que os discípulos fizeram. Corra para ele. Clame a ele. Confie nele. Porque não importa quão feroz seja a tempestade, o nome de Jesus ainda tem poder para transformar caos em calma, desespero em esperança, noite em amanhecer. O vento pode rugir, o mar pode se enfurecer, mas uma única palavra dele é suficiente para devolver paz à sua vida. E quando a tempestade obedecer, você vai perceber algo profundo. O seu destino não é o fundo do mar, é a outra margem. Há um propósito esperando por você do outro lado. E quando chegar lá, vai olhar para trás e entender que cada onda, cada rajada de vento, cada momento em que achou que não ia aguentar, tudo isso foi apenas parte da travessia que o aproximou mais dele. Porque no fim, a tempestade não veio para te destruir, mas para revelar quem está no controle. E esse controle não está nas mãos do acaso, nem preso às forças cegas da natureza. Ele está nas mãos daquele que te ama e que prometeu que nunca te deixaria. Por isso, segure firme. Não se concentre no tamanho das ondas, mas na presença daquele que está no barco com você. Ele é maior que o mar, maior que o vento, maior que o medo. E enquanto ele estiver com você, nada poderá te afundar. Assim como naquela noite em Marcos 4, o dia vai chegar em que você vai se surpreender com a calma repentina, com o silêncio do vento e com a paz que toma conta do seu coração. E nesse dia, talvez você também murmure, entre lágrimas e sorrisos: quem é este? E a resposta não virá apenas como uma frase teológica, mas como uma certeza gravada no mais profundo da sua alma. Ele é Jesus, o Senhor da tempestade e o Príncipe da paz. E saber disso muda tudo, para sempre.